Prontinho, pode iniciar. Certinho, obrigado. Ó, boa noite. Nós vamos, nós vamos agora para a nossa terceira aula de desenho técnico. Que acho que a parte da semana que vem já começa as provinhas de vocês. A gente vai ver o finalzinho ali, né? A gente viu parte de linhas, né? Parte de grafite, do lápis, instrumentos, réguas, etc. Agora a gente vai entrar aqui na parte mesmo dos tipos de desenho, tá? E falar um pouquinho sobre o AutoCAD, mas bem pouquinho mesmo, né? Até porque o tempo nosso é curto, não dá para aprofundar muito. E depois eu vou passar aqui, vou deixar um link para vocês de um curso de AutoCAD que tem no YouTube, né? Ele é gratuito, tem umas aulinhas lá de 5, 10 minutinhos, né? Não é meu, tá, gente? É um curso que eu acho ele muito interessante, né? Que ele dá bastante dicas, porque atualmente não se faz mais desenho manual, a gente utiliza ferramentas, né? E essas ferramentas são, né, principalmente os programas que a gente chama de CAD. A gente vai falar deles aqui hoje. Então hoje a gente vai ver, né, o que é planta, corte, fachada e um pouquinho sobre essa ferramenta, né, chamada AutoCAD. Então, primeiro vamos falar de planta, né? Planta baixa. O que é planta baixa, né? É um corte horizontal que você faz num desenho, né? Principalmente desenho de prédios, desenho de casas, etc., a 1,50 m do piso. Aí você desenha, ele chama planta baixa, porque você desenha só em 2D, né? E ali você representa as paredes, né? Para ver o tamanho da casa. Planta de localização, né? Na planta baixa você desenha somente o prédio, na planta de localização você já pega o terreno e coloca ali o desenho da edificação orientada com os ângulos de acordo com a orientação que ela está dentro do terreno. Planta de situação, né? Vai pegar todo o lote e o entorno também, aí já pega o passeio ali, a rua, etc. Na escala de 1 para 1000, a gente falou de escala aula passada, cortes e fachadas são vistas verticais e externas da casa, né, do prédio, do que você estiver desenhando, né? A vista vertical é um lado, né, da vista que a gente vai ver e é um corte, né, desculpa, e a fachada é a parte da frente, né, a parte da frente ali do prédio. Planta baixa, né? Então a planta baixa ali, aqui um exemplo de uma planta baixa, hoje em dia, né, a gente já faz utilizando o computador ali, então já consegue colocar mais vida ali nesses desenhos, nessas plantas, antigamente era feito somente à mão, né? Então não dava para colocar tanto detalhe, né, nessas plantas baixas. Se a edificação possuir 2 ou mais pavimentos, haverá uma planta baixa para cada pavimento. É que eu não vou conseguir representar aqui o segundo andar na mesma planta, porque as paredes são as mesmas, né? Essa parede aqui, as externas são as mesmas, né? Então não dá para colocar sobreposição aqui, que vai ficar muita informação. Nós conseguiríamos desenhar, né, utilizando aquelas ferramentas que a gente viu na aula passada, né, usar a linha tracejada para uma vista que você não está vendo, algo que você não está vendo, mas existe ali, mas ficaria muita informação, né, e ficaria difícil ali da gente separar. Então a gente faz uma para cada andar, né, para cada pavimento, para cada situação. A planta de situação, como eu falei para vocês, né, vai pegar ali todo o formato do terreno e como é que está a casa, né, o prédio dentro desse terreno. A de localização, né, além dessas partes ali do contorno, do entorno, a gente vai ter, né, elementos externos, vão aparecer, né, muro, cerca, piscina, etc., e o posicionamento, a localização exata daquela obra, né, dentro do lote. Cortes, né? Aqui no postura de vocês, você focou um pouco ali na questão arquitetônica, porque é onde, né, uma das áreas que mais se usa desenho técnico, né? Além da arquitetônica, a gente tem a mecânica também. E vocês, né, principalmente aí, o pessoal que
da segurança do trabalho vai precisar aprender a ler essas plantas, né? Ler esses documentos para criar rota de fuga, para verificar como é que está ali a rede de combate a incêndio, onde vai colocar o extintor. Então, vocês precisam aprender a ler essas plantas. Então, acaba que ficou um pouco focado na área civil, né? Aí joga muito aqui para corte arquitetônico. Então, vamos ver o que é corte. Cortes são vistas ortográficas seccionadas obtidas por planos verticais, que passam aqui, nesse caso, por uma edificação, mas poderia ser um objeto. Tá? Na mecânica, a gente usa objeto. Esse corte apresenta, né, representa elementos internos e elementos que se desenvolvem em alturas, que não são visíveis na planta baixa. Aí a gente tem o corte longitudinal, aquele que acompanha a maior dimensão da edificação, e o corte transversal, aquele que acompanha a menor dimensão da edificação. Né? Posso fazer outros cortes dependendo da quantidade de detalhes que tem esse local e que eu quero demonstrar. Né? Então, faça vários cortes para que toda a obra, né, toda a edificação seja bem representada através desses cortes, certo? Eu tenho um slide que tem algumas referências aqui do do corte na mecânica. Deixa eu só abrir ele aqui para a gente trabalhar nele também. Né? Que a gente está vendo aqui, no caso arquitetônico, né? Vamos ver o da mecânica também. Vocês também vão precisar. A gente não falou de vista, né? Na aula passada. Pessoal, eu acho melhor para a gente pegar mais o fio da meada, eu passar a parte de vista para vocês primeiro. Que a vista, ela é mais tranquila. Perspectiva, parte da vista. Eu vou pegar de vistas aqui. Estou em outro computador aí, a gente apanha bastante. O meio com o meu, a danadinha da aula um. Vamos para as perspectivas isonômicas. Eu consigo desenhar, pessoal, né, em 3D também. Nós vimos que nós temos desenho em 2D e em 3D. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês como é que é feito esse desenho em 3D. Um outro slide, né, sobre desenho técnico. E vamos falar das perspectivas isométricas a partir das vistas. O que é isso, pessoal? Essa imagem aqui é uma construção de vista de um objeto, certo? A visualização da forma espacial também pode ser facilitada pela elaboração do esboço em perspectiva da peça representada pelas projeções ortogonais. Essas perspectivas aqui são, né, perdão, essas vistas aqui são feitas através ali das nossas perspectivas. O que é essa vista, pessoal? Aqui eu vou estar representando o mesmo objeto por três lados diferentes, no mínimo, tá? Se for um objeto cilíndrico, eu posso fazer só duas vistas. Se tiver outro formato, o mínimo são três. Né? Eu posso fazer até 6 vistas de um objeto, ok? Só que com duas, três, dependendo do meu objeto, ele já fica bem representado. Aqui nesse caso, eu tenho 3 vistas. A primeira vista sempre é a vista frontal. A gente chama de vista frontal, certo? Vamos imaginar. Seria esse objeto aqui que foi desenhado
esse objeto aqui, se eu consigo riscar. Esse objeto que foi desenhado aqui nessas vias, ok? Esse primeiro desenho aqui, que está na lateral esquerda, ele é a vista frontal do meu desenho. Algumas literaturas trazem como vista lateral. Pode ser chamada frontal ou lateral, essa daqui. Então, o que eu demonstro nessa vista? Essa parte aqui que eu vou colorir de verde, no meu objeto, estão vendo? Ela está mais à frente, ela está mais próxima de quem está observando. Então, na hora que eu pegar para desenhar ela, eu vou desenhar ela aqui, né, no tamanho que ela é, ali com a escala, né, e vou fazer linhas mais grossas. É igual a gente viu, a linha mais grossa é para objeto mais perto, né, para arestas mais próximas. Então, aqui, se eu fosse engrossar essas linhas, eu ia engrossar essa primeira linha aqui. Essa parte aqui, ela é a representação dessa escadinha que eu tenho. Atrás dessa escadinha, eu vou ter essa outra parte do meu objeto. Eu vou representar também. Aqui ela está representada aqui atrás, certo? Então, essa aqui é a minha vista, né, lateral. Vamos chamar ela de vista lateral. Vista lateral do meu objeto. A vista daqui, deste lado aqui, é chamada vista frontal. Okay? A vista frontal ela será feita do lado da minha vista lateral. E eu vou representar. Ó, essa parte aqui, que eu estou riscando, é esse quadradinho aqui. Essa parte de cima, aqui, que eu estou riscando lá na vista, é essa parte aqui desse objeto. Essa parte menor aqui é a parte de baixo aqui do meu objeto. Certo? Então aqui eu desenhei. Somente com essas duas vistas eu não consigo entender o objeto inteiro. Eu vou precisar de mais uma, que é a vista superior. É como se eu estivesse olhando de cima. Por que eu preciso dessa vista superior? Para complementar as outras, para que eu possa entender aonde eu tenho ressaltos, aonde eu tenho degraus, né? Aonde, por exemplo, eu tenho um furo, nesse caso não tem, né? Furo, mas se eu tivesse um furo ali, né? Para eu entender melhor, aí eu faço a outra vista. Se eu virasse aquilo ali, gente, dava para montar mais ou menos essa vista, essa perspectiva. É esse objeto. Esse desenho aqui é uma perspectiva. Ele está em 3D. Esse daqui é uma vista. No caso, são vistas de um objeto. Então, o desenho de vistas e aqui a perspectiva. Se fosse presencial, vocês teriam que desenhar. Né? Desenhar esse objeto aqui à mão. Viu, gente? Desenhar essas vistas aqui à mão. Né? Dá um trabalho danado. Então, eu tenho a minha vista superior, que é a vista de cima. Então, a forma que eu vejo o objeto por cima. Ok? Tentando pegar um mouse. Então, na vista aqui, ó, essa parte que eu estou colorindo vai representar essa parte aqui. Essa outra parte vai ser essa outra parte aqui de cima. E essa partezinha aqui de baixo vai representar essa parte aqui de baixo. Então aqui eu tenho a minha vista, o meu conjunto de vistas. Ali eu tenho a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Essa projeção aí a gente chama ela de projeção ortogonal, né, de vistas ortogonais. Eu vou trocar a imagem aqui, trocar a minha projeção para que vocês vejam como ela é desenhada.
Só um momento. Vistas ortogonais. A gente tem os diedros, né? A gente utiliza o primeiro diedro, que é essa parte aqui. É como se eu estivesse fazendo o meu desenho nessa região. Esse aqui é o nosso primeiro diedro. Ah, os desenhos europeus, né, eles utilizam muito o terceiro diedro. É como se o objeto estivesse aqui. Ele é um pouquinho mais chato de visualizar. Aqui no Brasil a gente trabalha no primeiro diedro, né? Se vocês imaginam ali um plano, né? Dois planos se cortando, né? No caso três, porque eu tenho aqui o x, y, z formando, né, o meu objeto em três dimensões. Então o primeiro diedro é esse. É como se fosse o primeiro quadrante quando a gente fala ali de plano cartesiano. Então o primeiro diedro, segundo diedro, terceiro e quarto. Então, nós, no Brasil, desenhamos no primeiro. Está na BNT. É como se eu estivesse observando aqui, né, para desenhar a peça, né, e vou desenhar ela num plano, como se eu estivesse rebatendo ela no plano. Ficaria assim. É como se eu jogasse uma luz aqui, eu vou projetar de um lado o meu objeto, né, uma vista aqui, a vista superior, a vista frontal, a vista posterior, essa aqui é inferior, a vista superior, e a gente tem duas vistas laterais, a lateral direita e a lateral esquerda. Então, todo objeto tem seis vistas. Né? A gente vai desenhar ela de acordo com a quantidade de detalhes que eu tenho nesse objeto. O que a gente utiliza mais são essas três, que é a frontal, lateral esquerda e a superior. Quando eu desmonto isso daqui, eu vou ter essa configuração. Nós desenhamos as três aqui do meio. Então, por isso, quando vocês verem aí vista, vocês vão ver essa configuração. Que são essas três vistas principais. Que é a lateral esquerda, que é a primeira, a frontal, que está aqui do lado, e a superior, que fica embaixo. Ok? Aqui um exemplo de um objeto, né? A gente vai ver que ele tem correspondência nos tamanhos. A altura aqui, ó, na minha vista lateral, ela é a mesma altura da minha vista frontal, porque é o mesmo objeto. Então, esse valor aqui vai ser igual aqui. A largura dele, né, nesse caso aqui, vai ser igual à largura da vista superior aqui embaixo. Ó. Eu não posso ter esse objeto mais largo na vista frontal do que na vista superior. Então, eu tenho aqui um acompanhamento, tá vendo? A altura, eu jogo aqui, eu faço o rebatimento, é a mesma, tanto a altura total quanto a altura do degrauzinho, ó, se eu fizer o rebatimento é a mesma, e a largura, eu tenho o rebatimento aqui embaixo, na minha vista superior. É a mesma altura. Tem que ficar caindo o celular. O comprimento faz aqui esse rebatimento com a vista lateral. Então, o mesmo comprimento aqui, e se eu tenho meu degrauzinho, eu vou rebater ele aqui. Na definição parece mais difícil. Para fazer o desenho é mais fácil. Porque isso aí ele vai encaixar. Se você tivesse todas as seis vistas, você montaria o objeto. Com essas três, você já quase monta ele. Essa daqui é bem simples, que ela não tem nada ali que está atrás. Né? Tudo aqui é visto de frente. Eu vejo esse degrauzinho tanto de frente, quanto de lado, quanto por cima. Tem alguns objetos que eu vou ter aqui diferenças de nível, furos, etc., que eu não consigo ver na vista. Mas eu desenho ele aqui.
Eu sei que ele existe. Por exemplo, se esse objeto, ao invés de ser assim, tivesse outro degrauzinho, eu ia ver esse outro degrauzinho somente na vista lateral. Concorda? Na vista frontal, esse degrauzinho não ia aparecer. Aí eu faria aqui uma linha tracejada, que é uma aresta oculta que a gente fala. Ou seja, é um ladinho que existe, mas eu não vejo, porque ele está atrás de alguma coisa. Ele está em outro plano, né? Não é que ele morreu, é porque ele está no plano atrás do plano que eu estou vendo, ok? Se eu tivesse esse degrauzinho que eu estou falando aqui, na vista superior, ele ia aparecer somente como um risco aqui embaixo. Como é que eu defino se é degrau, se é ressalto, etc? Pela largura da linha. O que está mais próximo do observador vai ter a linha mais grossa, o que está intermediário é média, o que está longe fina. O que não está sendo visto, mas existe, ou seja, né, arestas ocultas, eu vou para usar a linha tracejada. Isso é na prova, né? Essas linhas. Estou repetindo. Aqui está mostrando, ó, a vista frontal, tá vendo? Tem livro que traz essa vista como frontal e tem livro que traz como lateral. Então, né, vocês não se assustem. Logicamente, não perguntei na prova qual que é a vista, porque senão ia dar problema. Então, a gente tem aqui uma vista, ele olhando de um lado, olhando por cima e olhando pelo outro lado. Nome das vistas, né? Vista frontal, vista lateral, vista superior. Ou a gente chama essa primeira vista de vista lateral e essa aqui de vista frontal. Os dois estão corretos, é por causa daquela questão do dígito. Aqui o desenho das vistas para que vocês entendam. Ó. O verdinho aqui é o único plano que eu consigo ver olhando nessa direção. Então, a vista frontal aqui é vista. A vista lateral, nessa aqui ficou um pouquinho errada, tá faltando alguma coisa nela ali, é o azul. O que está faltando nela, gente? Eu tenho que representar esse rebaixo, esse rebaixado em minha peça. Eu tenho que representar isso daqui. Essa parte aqui que é rebaixada, não representei. Como é que eu representaria? Teria que fazer aqui um tracejado, aqui no meio dela, mostrando que tem um rebaixo ali dentro. Essa aqui é a superior. Não sei se está dando para vocês perceberem que essas linhas aqui são mais grossas. A linha de fora não está dando para perceber muito, mas essas duas aqui a gente consegue ver que elas são um pouquinho mais grossas que as outras. Está mostrando que isso daqui é mais alto. Tá? Aqui é um exercício que vocês não vão fazer por enquanto. Entenderam até aqui, pessoal, as listas? Espero que sim. Vamos trocar então agora de slide. Só um momento. Voltar lá para perspectiva. Então, a partir das vistas, eu consigo desenhar a minha perspectiva. E o contrário também acontece. A partir da perspectiva, eu consigo desenhar as minhas vistas. Eu acho mais fácil desenhar a vista do que a perspectiva. A perspectiva é mais desafiadora. Mas os dois são gostosos de desenhar. A gente vai fazer um exercício. É um exercício assim, vocês vão olhar, né? E identificar qual que é qual. Aqui mostrando como é que seria feito o desenho, o que eu falei para vocês da largura e do comprimento e da altura, que eles, né, vão ali, no caso, se completarem. Aqui essas vistas aqui já estão corretas, né, na representação. Aqui vocês podem ver que temos tipos de linha diferente, ó. Aqui eu tenho uma linha, vou circular ela aqui tracejada. Ela está mostrando que tem alguma coisa aqui, ó. Essa vista aqui é essa vista aqui.
Então eu sei que tem alguma coisa ali, que é esse corte. Aqui é a mesma coisa, na vista frontal, eu estou olhando de frente aqui. Tem algo aqui que não está sendo visto. Eu vou conseguir ver somente na vista superior, que forma uma espécie de um T aqui em cima. Esse T aí, ele é um corte, né? Ele é rebaixado. Ali está mostrando, ó, como é que estaria, né, o desenho da perspectiva e aqui as vistas dessa perspectiva. Quando eu tenho superfícies oblíquas, é mais difícil de fazer a perspectiva, né? Vocês não vão precisar de fazer. Né? A mão ela é mais invadida por causa da forma de desenhar essas linhas paralelas aqui. Mas, né? Aqui tem um videozinho explicativo para depois vocês assistirem. Voltando para o outro slide, que está falando de corte, a gente vai passar para outro slide que fala de corte. Só um momento, tá? Tá tranquilo até aqui? Pessoal, só um momento que eu vou ter que colocar meu computador aqui, meu celular, perdão, para carregar. Eu estou ficando sem bateria. Só um momentinho, tá? Pronto. Aí a gente vai para a corte. Vou trocar agora a. Agora, pessoal, a questão do corte. O que é o corte? O corte é como se eu pegasse um objeto e cortasse ele para eu ver como é que ele é dentro, por dentro. Então, eu posso fazer o corte de uma casa, eu posso fazer o corte de uma peça, eu posso fazer o corte de uma montanha. A gente vê muito esses cortes aí. Na topografia a gente chama de perfil. Perfil nada mais é do que uma vista em corte. Né? E vou desenhar para eu verificar as partes internas desse prédio, desse objeto, dessa montanha, né? Para ver desse morrinho, para ver a parte da geologia dela, né? Etc. Ela permite que a gente veja as partes internas da peça. Então aqui ó, tem uma imagem de uma peça e como ficaria o desenho do corte. Essa peça aqui, e eu imagino que eu cortei ela. Eu passei uma faca nela aqui e cortei. As partes que foram cortadas por essa linha imaginária, eu vou deixar achurada. O que é achura? São esses tracinhos aqui. Tá? A gente vai ver, né, vocês verão aí na apostila de vocês, que cada material tem um tipo de achura diferente. Essa achura inclinadinha é para metal, mais para metal, certo? Para concreto, eu vou ter a achura ali que tem uns triângulozinhos, né? Para rochas, eu vou ter achuras, né, que estão de acordo com o tipo de rocha. Se for vulcânica, vai ter um Vzinho. Se for uma rocha sedimentar, vai ter umas bolinhas. E por aí vai. Tá? E as cores também, tá, pessoal? A gente saber de qual material foi feita a peça, né? Ou a casa, etc. Então,
o formato da achura aqui, eu consigo saber qual material que foi feito aquela peça, né? Então, quando eu vou desenhar esse corte, eu preciso identificar esse corte. Então, eu faço as vistas, igual a gente viu, e coloco aqui a linha do corte. Qual linha que é essa? A linha aqui do onde eu passaria o meu plano imaginário, né? E aqui eu vou colocar o desenho, né? Representação do objeto cortado em uma das vistas, né? Pode ver que é só em uma das vistas que eu represento esse objeto cortado. É a vista que está aqui perpendicular ao plano que eu usei para cortar. Ou seja, a vista onde eu fiz o corte para melhor visualizar. Podem ver aqui, ó, que nesse desenho aqui da vista superior, eu não representei o corte. Eu representei a linha imaginária onde eu cortei, que é essa A. Já na vista frontal aqui, né, ou lateral, dependendo da bibliografia que vocês pegarem, eu já representei o objeto cortado. Na outra vista eu não representei o corte, o objeto cortado, certo? Um outro exemplo aqui, ó. Como se eu cortasse o objeto para ver o que tem ali. Se eu fizer o corte em outra direção, aqui eu fiz um corte na vertical, nesse objeto, no meio dele na vertical. Agora aqui eu fiz um corte no meio dele na horizontal. Aí na vista frontal aqui eu não vou ver esse corte. Eu vou pegar a que é perpendicular ao plano de corte. Se eu cortei na horizontal, é perpendicular à superior. E assim vai. Ok? Tipos de corte. A gente tem o corte total, que é aquele que pega a peça inteira, igual a gente viu ali. No caso da construção civil, a gente chama de corte longitudinal, né, que é o corte que foi aplicado no maior sentido da peça, onde pega a maior extensão da peça, se ela for retangular, se ela for uma espécie de um paralelepípedo, né, é o corte que pega ela em todo o seu comprimento, né, e a gente tem o corte transversal, que é aquele corte que pega a parte menor dessa peça. Então, esses aqui são cortes totais. Eu cortei a peça inteira para que eu possa ver os detalhes interiores da peça inteira. Os cortes são imaginários e representados sempre que for necessário para mostrar os elementos internos de uma peça, e a gente deve considerar ali que o corte foi realizado por um plano de corte também imaginário. Não vou cortar a peça para eu desenhar. Eu vou imaginar como ela fica cortada para que eu possa representar essa peça no desenho técnico, para que o meu engenheiro, o meu técnico de segurança, né, quem for fabricar ou quem for trabalhar com esse projeto, saiba, né, dos detalhes aqui dentro. Se ele é todo maciço, de qual material que ele é, etc. Corte em desvio. Ele é aplicado quando eu tenho uma peça que tem muitos detalhes. Aí eu faço desvios aqui no meu corte para que eu possa desenhar mais detalhes, certo? Então eu vou representar esses desvios aqui na minha linha de corte. Eu represento eles aqui como um desvio no meu corte. Ah, nesse caso, esse desvio não pode ser em qualquer direção, de qualquer forma. A gente desvia 90 graus. Então faz curvas ali de 90 graus, depois volta, para não desviar demais. Igual aqui nessa peça. Como ela tem um furo aqui, tem dois furos, teve um desvio na linha de corte para pegar esse furo. Para que a pessoa que for pegar esse desenho, né, veja a largura, a profundidade desse furo. Meio corte, né, é um tipo de corte também muito utilizado em peças simétricas e mostra ali a metade da vista em corte.
da parte interna da peça e a outra metade da vista externa. No caso ali, sem o tracejado, né? Eu vou pegar aqui o meu corte, né? Como se eu fizesse um corte aqui com dois planos perpendiculares e vou desenhar o meu corte aqui, para que eu possa ver, porque esse objeto é simétrico. Então, qualquer lado que eu pegar ele vai ter essa configuração. Qualquer lugar que eu fizer esse corte, eu vou ter essa configuração. Né? Então, ele ajuda a gente a interpretar melhor o desenho. Isso daqui é muito usado mais gente, na mecânica, né? Como vocês estão. Corte rebatido é uma sequência de rotação de detalhes situados oblíquos com a relação horizontal. Com relação horizontal. Visando representar sem deformação detalhes que estão ali situados. Então, aqui é o meu corte, ele faz um desvio, só que diferente de 90 graus. Oblíquo, ou seja, maior do que 90 graus, acompanhando a peça, para que a gente possa ver, né, de qual material que esse objeto é feito. E nós temos o corte parcial, né, que é um detalhe. Né, quando eu quero focar num detalhe interno, igual aqui eu tenho, né, um furo. Eu colocar um ribite, por exemplo, ou já tem um ribite nessa peça, não é a mesma peça, tá? A gente só está mostrando aqui porque o corte parcial. Eu represento uma partezinha em corte, certo? Por exemplo, eu tenho um furo, mas não é um furo passante. Eu represento em corte aqui, ó, ele com o ribite lá dentro. Okay? O corte parcial ele não vai ser reto. A linha dele não vai ser uma linha reta. Vai ter essa linha de ruptura, que é essa linha meio tortinha. Tá? Todo lugar que tiver uma linha meio tortinha, a gente chama de linha de ruptura, é porque tem mais coisa para o lado, né? É uma linha imaginária, logicamente, e eu não vou representar tudo. Aí eu uso essa linha tortinha. Né? Ou ela é onduladinha, ou ela é dessa forma aqui, para representar que eu não desenhei o objeto inteiro. Né? Eu desenhei uma parte do objeto ali em corte. Seção. Seção, pessoal, é diferente de corte. O corte é a representação gráfica da linha imaginária que a gente faz ali cortando o objeto. Já a seção é uma representação gráfica da interseção de uma superfície com o objeto de estudo. Ali é como se eu colocasse uma superfície fazendo interseção com o objeto de estudo. E eu pego ali o rebatimento dessa vista. É como se eu fizesse uma vista do objeto aqui, ó, imaginando ele somente daqui até aqui. Essa é a seção. Ok? Como se eu pegasse uma fatiazinha dele. Pega essa parte, seção, seção A, essa é a BB. Cortei aqui, eu seccionei esse objeto, eu pego só essa parte e a seção A. Eu pego só essa parte de trás. Corte na vista frontal, aqui mostrando como é que faz o desenho. Só que a gente não vai adentrar muito, porque a gente não vai desenhar, só para vocês entenderem mesmo como é que é feito o desenho. Né? E a altura, igual a gente falou, né? As alturas são de acordo com o material que é feito aquele objeto. O que a gente acha? Quero mostrar para vocês os tipos de materiais que a gente tem. Um momento. Tipos de achura, né, utilizadas para os materiais. Vou pegar aqui.
Tranquilo, pessoal? Acho que na conta de vocês não tem essa tabela. Tem, acho que está na página 23. Vamos momento. Essa daqui, pessoal, alguns materiais. Né? Como é que está feita essas achuras? A gente tem aqui, ó, concreto em corte, aí tem os triângulozinhos, igual eu falei para vocês. Mármore e granito, né? Ele tem um risco. A madeira são riscos mais alongados, né? Madeira em corte, né? Com riscos mais arredondados. Compensado de madeira, né? Tem esse desenho, porque foi compensado ali, foi imprimido, né? Aço em corte, né? Então eu tenho aqui as linhas inclinadas, isolamento térmico, alvenaria em corte. Alvenaria é branquinho, sem nada. Podem ver que toda planta, né, representa a parede assim. Duas linhas de um lado, duas linhas do outro, e deixa um espacinho no meio, que é a espessura da parede. Argamassa, talude em vista, enchimento de piso, aterro, borracha, vinil, etc. Mármore e granito em corte. Então, tem essa configuração. E tem outra. Tá? Na mecânica, por exemplo, os metais são separados pela cor. Utiliza ali vermelho para um tipo de metal, azul para outro tipo, porque no geral o metal vai ser afurado dessa forma aqui, igual o aço. Então, para diferenciar um metal do outro, muda-se a cor. Aí vai sendo de acordo com a área aí desse desenho, com a área abrangente desse desenho. Então, tem vários ali. Vários tipos de achura que podem ser utilizados. E fazer, fazer, não dá tempo. Eu vou continuar com o conteúdo, depois a gente volta num exercício desse de vista e perspectiva. Que vai cair na provinha de vocês. Vocês. A gente viu fachadas, né? E agora o desenho digital. O que é esse desenho digital? Antigamente era feito tudo à mão, hoje em dia a gente utiliza ferramentas digitais para fazer esses desenhos. São chamados de CAD. Né? O mais conhecido é o AutoCAD. E CAD é desenho assistido por computador, tá? Em inglês. Então, o desenho assistido por computador é CAD. Então, a gente tem o AutoCAD, que é um programa, e tem outros programas que são CAD. Esse desenho, né, o que, é que ele tem? Ele tem um dinamismo, representação de qualquer condição ou posição espacial. Eu desenho ali no computador, eu consigo fazer rotação do objeto. Então, eu desenho o objeto ali, eu consigo ver em várias partes, fazer cortes e seções em vários lados, aonde eu quiser. Está desenhado o objeto inteiro ali, né? Diferente de quando era feita à mão. Quando era feita à mão, logicamente, eu poderia imaginar infinitos cortes, só que era mais difícil de desenhar. Aqui não, aqui no desenho digital, né, você tem um corte ali, é só você colocar de que lado até que lado você quer ir. Pegar esse corte, você consegue ver, porque você tem a representação inteira do seu objeto, da sua casa, etc. Entra aqui, ó, na globalidade, informação completa sobre a geometria do edifício, da peça, do que você estiver desenhando, né? E entra a questão da variabilidade, que igual eu falei para vocês, número ilimitado de visualizações. Ah, eu quero ver um corte, né? Um corte de 90 graus ali na longitudinal. Você fez. Aí você configurou ali, eu te mostro. Eu quero um corte transversal, configurou e eu te mostro. Né? Faça uma mudança. Eu vou ver um corte agora. Você consegue fazer, né, mais coisas aí quando você utiliza essas ferramentas digitais.
Então, o desenho digital, ao contrário do tradicional, contém a informação completa do que eu estou trabalhando, né? Ali eu consigo fazer animações, o pessoal da mecânica usa muito aí para fazer esquemas ali de motores, por exemplo, de engrenagens se movendo, simulando o movimento que vai fazer essa engrenagem. A engrenagem tem que ser perfeita. O corte ali da os dentes da engrenagem precisam ser feitos do tamanho exato que foi projetado, para que elas possam se encaixar ali, fazer a engrenagem girar, sem quebrar os dentes, sem engaçalhar um dente no outro. Então isso aí é tudo perfeito. Então tem que estar projetado. Então eles fazem ali no computador e roda ele para ver se está rodando. Dá para fazer muita coisa. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer muita coisa. Então o CAD, ó, desenho auxiliado ou assistido por computador, são sistemas que a gente utiliza, né, para fazer esses desenhos geométricos. Então ele dá para você ali um estúdio, um ambiente para você criar esses desenhos com ferramentas primitivas, que são ferramentas que a gente já conhece. Ponto, linha, arco, circunferência. Ele te dá ali esses instrumentos e você vai desenhando e criando. Depois você pega funções desse programa e anima, né? Faz em 3D, coloca em rotação, vira ele, muda o sentido, né? Tudo que dá para fazer. Alguns exemplos aqui, o mais utilizado é o AutoCAD, principalmente para desenho mecânico e para desenho arquitetônico. DataCAD já pega ali, né, vamos falar assim, espaços maiores, Revit e o ArchiCAD. Então tem vários tipos aí. O AutoCAD, né, o mais utilizado, o mais conhecido ali, foi criado pela Autodesk em 1982, é utilizado até hoje. Tá? No começo ele era para mais desenho técnico em 2D, hoje ele já faz muito mais coisa. Tem versão gratuita para o estudante. O restante é pago, né? Mas o AutoCAD, os mais antigos, vocês conseguem ele gratuitamente também. Ele te dá uma facilidade na criação e correção dos desenhos, ele já automatizou vários processos, a precisão dele é excelente, ele tem uma precisão muito boa. Ele tem símbolos reutilizáveis, né? Como assim? Eu vou fazer a planta de um banheiro. Lá no AutoCAD tem o símbolozinho do lavatório. Então, você colocar ali, orientar onde é que ele vai ficar. Tem o símbolozinho do vaso sanitário. Do quarto, tem o símbolozinho da cama. Colocar. Então, ele vai ter ali símbolos que você pode estar utilizando quando vai desenhar essa planta, quando vai desenhar, né, essa perspectiva, perdão, esse corte, essa seção. Transmissão ágil de arquivos, você consegue enviar para outras pessoas. Ele não é tão fácil assim, ela fica grande, mas você consegue enviar para outras pessoas, receber, abrir no seu AutoCAD, como é que fala, alterar, né, modificar e mandar para a pessoa. E nele você consegue fazer simulações de teste. Então, o mais usado ainda, para desenho técnico, ainda é o AutoCAD. Aqui vai falar um pouquinho do ambiente do AutoCAD, né? A tela inicial. Então, a tela inicial ela permite a gente usar um novo projeto ou abrir projetos anteriores, um documento recente. Então, a gente tem ali, né, os AutoCADs mais antigos eram todos somente em inglês. Atualmente, se eu não me engano, a partir da versão 2010, 2014, já tem em português. Tá? Só que aí a gente que é um pouquinho mais experiente, a gente aprendeu no inglês, então assim, a gente prefere continuar com o inglês. Mas ele já tem tradução, tá? Ele já tem aí as versões aí que em português, né? A partir de 2010 ele já vem em português. Eu aprendi no 2006, tá? Não, eu usei o AutoCAD em 2006. Não que eu aprendi em 2006. Em 2006 eu estava aprendendo a ligar o computador. Mas a versão que eu treinei mais foi a 2006, foi uma das primeiras, né, que eu tive contato. E ela era toda em inglês. Depois eu trabalhei muito a 2000 e, se eu não me engano, é 14 ou 15. Só que eu ainda deixava ela em inglês porque acostumei com o inglês. Então a gente tem ali, né, no menu principal, New, Open, Save, né, etc, etc, etc.
Aqui são as faixas, pessoal. Né? Dentro dele, eu tenho faixa de interface e caixas de comando. Né? Similar ao pacote Office, a gente tem os comandos ali divididos em painéis, né? E atribuídos por funções. Desenho, modificação, anotação, né? E abre as abinhas. Igual a gente abre ali a guia no Chrome, a gente tem as abinhas. Né? Então tem um ícone, você passar o mouse em cima dele, ele vai te falar qual que é a função daquela ferramenta. Infelizmente eu não estou no meu computador, então eu não tenho o AutoCAD para mostrar para vocês. Você poderia abrir o programa, que era a intenção, né? E mostrar a tela para vocês. Mas na apostila tem um print da tela, tem toda essa explicação e tem um print da tela para que vocês vejam como funciona. E eu vou deixar o link do cursinho aqui para vocês do AutoCAD. Caixas de comando, local de interatividade entre o usuário e o programa. Né? O AutoCAD solicita informações para executar. Então, além desses botões, desse menu de botões, eu posso fazer esses comandos digitando. Tá? Os mais antigos digitam mais, né? Os mais novinhos aí, né? Não gostam muito dessa caixa de comando. A caixa de comando é bom que assim, você quase não usa o mouse, né? Você coloca ali onde o ponto inicial e você vai digitando. Aí você digita lá que eu quero uma linha, né, de 50 metros. Aí coloca, aí ele faz a linha de 50 metros. Aí eu coloco o comando lá, virar para a esquerda de 90 graus. Aí ele vira. Fecha o polígono, ele fecha. Né? Faz o corte, faz um rebatimento, faz um espelho. Né? Eu consigo fazer tudo isso por caixa de comando, digitando ou pelo painel de função, pegando a função lá, indo com o mouse e trabalhando com ele. Aí depende da complexidade do seu desenho. Barra de status e áreas de trabalho, a gente tem uma barra de status ali, né? São botões de funcionamento do AutoCAD, né? Azul significa que está ligado, cinza que está desligado. Model Space, né? Eu tenho ali uma forma de trabalhar, né? Para criar um desenho em 2D ou 3D, é um espaço infinito, então eu posso abrir uma aba só e fazer infinitos desenhos, que ela nunca acaba. Só tem que tomar cuidado na hora de imprimir, porque senão você vai mandar imprimir, tem objeto pequenininho lá que você fez do outro lado, ele puxa tudo num só, então você tem que orientar ele para ele imprimir. Dá para imprimir, tá, pessoal? Imprime, projeto que você desenha mesmo, né? Representação, e utiliza essa função de paper space, e a representação digital do papel de impressão. Né? Aí ali eu coloco, eu oriento, né, a localização do desenho na folha, para eu colocar a legenda, para eu colocar o texto, se precisar, para eu orientar se eu vou precisar de fazer uma dobra, como a gente viu nas aulas anteriores. O uso do mouse e do teclado, né? O mouse, o botão esquerdo é a seleção, o direito eu consigo acessar os menus flutuantes, né? O scroll, que é aquela bolinha, né? Eu consigo fazer o zoom para frente e para trás, né? E no teclado eu tenho o enter, que confirma ou termina comandos, principalmente aqueles comandos digitados, né? Line, que é linha, do enter, ele desenha a linha. Espaço, faz a mesma função do enter. S, a gente usa para cancelar algum comando. PPC, PPCI, né? Plano de Prevenção contra Incêndio, é um programa que a gente utiliza para proteger os ocupantes dos locais ali contra sinistros gerados pelo fogo, orientando como sair em caso de emergência. Aí o porquê que vocês estão vendo essa disciplina? Para fazer esse plano, vocês precisam entender desenho técnico. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui tem os extintores, ó. Aqui tem um extintorzinho, aqui tem outro, tem outro. Então eu preciso fazer esse plano, colocar lá na planta os locais que ficam esses extintores. Né? Porque se eu não tiver esse plano, dependendo do tamanho da minha empresa, organização, etc., eu não vou conseguir meu AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, além dele ir lá e olhar, né, ele vai pegar a planta e ver, ó, você colocou no plano que tinha 10 extintores, a gente fez vistoria que só tem dois, cadê os outros? Você colocou no plano aqui que o extintor ia ficar a X metros do outro, em um local sem obstruções, para que ele seja de fácil acesso, e aqui no
Na realidade, você deixou o extintor em cima da escada, que não é local de pôr extintor. Então, a gente precisa entender de desenho técnico para orientar aqui essa questão ali, principalmente do plano de prevenção contra incêndio. O objetivo dele, conjunto de ações executadas pelo proprietário para tornar o ambiente seguro, precisa de um profissional habilitado para fazer. Ali, esse profissional habilitado tem que ter o CAL ou o CREA, né, que são arquitetos, no caso, e engenheiros, e é fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros. Nele eu vou colocar, né, os meus equipamentos e instrumentos que serão utilizados no combate ao fogo, para que ele não se torne um incêndio. Lembrando ali que incêndio é diferente de fogo. Fogo é a reação química que pode acontecer, né, por um incidente. O incêndio é o fogo fora de controle. Então, o fogo pode acontecer, né, em qualquer lugar. Eu não posso deixar com que esse fogo tome proporções de se tornar um incêndio. Então, diferença de fogo para incêndio. Então, esses instrumentos, né, onde eles vão ficar, né, como é que é a configuração deles, evacuação, né, saídas de emergência, porta corta-fogo, iluminação de emergência. Então, tem a rota de fuga, que a gente vai ver aqui, ó, na sinalização. Plaquinha de sinalização. Lá na escola tem, né? Temos os extintores na escola, temos esses sprinklers dentro das salas de aula, né? Que caso tenha algum fogo, início de incêndio, eles vão disparar. Tem toda a rede de combate a incêndio ali na escola. Na questão aqui de evacuação, a gente tem as plaquinhas de sinalização, mostrando aonde é a saída, como lá está no sexto andar, né, na escola física e depois técnica. As portas, né, para a escada, todas são portas corta-fogo. Toda a escola tem essa iluminação de emergência, caso falte energia, vai acender essa iluminação de energia, perdão, essa iluminação de emergência, né? Corrimão na escada, tem também, e rampa de ação. Exemplo aqui no supermercado, por exemplo, aonde que eu vou colocar, como é que eu vou fazer? Né? Eu tenho uma área construída de 1.336,9 metros quadrados. Na planta eu vou colocar a legenda padrão de incêndio, que está na NBR 13434. Nessa planta eu preciso indicar a localização de todos os equipamentos de segurança para incêndio. Eu vou pegar na planta baixa, né, que tem ali, né, a representação de todo o prédio, no caso da escola. A escola ocupa o sexto andar todo, algumas salas do quinto e do quarto andar. Então, tem 3 plantas para ela trabalhar. A planta do sexto andar, a planta do quinto e a planta do quarto andar. A planta PPCI, né, que é a sobreposição dos símbolos de segurança conforme a NBR. Eu pego essa planta baixa e vou colocar os símbolos nela, né, os extintores, conforme exigida do Corpo de Bombeiros. Aí a gente tem uma resolução lá do Rio Grande do Sul, né, que tem que ter um extintor até 5 metros da entrada principal. E tem as distâncias também, tá? Não é de 5 em 5 metros, não. Tá? Então, vocês vão ver em outras disciplinas dessa pessoa. O que o técnico de segurança tem que fazer? Ele tem que entender desenho técnico, né, para analisar. Ele vai ajudar a fazer esse PPC. Ele vai ter que saber interpretar esse PPC. Então, aqui, ó, interpretar plantas, compreender a planta baixa, a situação, localização e porte, analisar o PPCI, ver se ele está de acordo. Às vezes ele é muito antigo, às vezes ele foi feito quando a estrutura era diferente, o prédio era diferente, né? Ou quando a lotação ali era diferente, então não precisava de tantos instrutores, agora dobrou, triplicou a lotação, então tem que mudar esse plano. Minha rota de fuga já vai ter que talvez ser alterada, né, por causa da quantidade de pessoas, então a segurança precisa saber disso. Comunicação com precisão. Usar a linguagem técnica adequada junto ao profissional da construção civil, que vai trabalhar ali essas questões. Um resumo para relembrar aí, né, da planta baixa, planta de situação, fachadas, onde eu uso as vistas ortográficas, os portes, que são os planos seccionados.
Cada tipo de representação vai cumprir uma função no projeto e juntos ali, né, vão montar ali um conjunto de documentos necessários para a execução dessa edificação e também, né, as questões de segurança, principalmente da rede de combate a incêndio. Ok, pessoal? Eu quero mostrar para vocês agora uma atividadezinha, só um momento, para a gente fazer de reconhecimento de perspectiva a partir da vista, para a gente concluir. Só um momento, tá? Legal. Vou trocar aqui a tela para a gente trabalhar. Trocou aí para vocês? Acredito que sim. Só um momento que eu me perdi. Tanta janelinha aberta. Identifique a vista frontal, superior, lateral esquerda e lateral direita das projeções. Então, ó, nessa primeira aqui, ele quer que a gente ache a vista frontal dele. Seria a vista desse lado. Aqui eu tenho a vista, né, as quatro vistas dele. Qual que é a frontal? Essa primeira? Imaginando que é essa vista aqui. Se a gente pensar no objeto, não vai ser. Ó, esse objeto ele é mais largo, um degrauzinho grande, um degrauzinho menor aqui, com uma altura grande, e um degrauzinho menor ainda com altura pequena. Não é? Ok? Seria essa? De jeito nenhum, né, pessoal? Que eu estou olhando nessa direção ele não tem esse formato. Seria essa? Também não. Ele não tem esse formato olhando nessa direção. Então ficou a última. Aqui não está dando para ver muito a diferença de espessura de linha, mas é essa aqui que é a vista que está pedindo. E nesse exercício, né, nessa apostila aqui, ele chama de frontal. Se eu estivesse vendo aqui a espessura de linha, essas linhas aqui deveriam ser mais grossas, porque elas representam esse degrauzinho aqui, que está mais próximo do meu observador, ok? Se eu não me engano, na prova tem uma parecida. Parecida. Esse outro objeto agora, ele quer que a gente marque a vista superior dele. É olhando de cima agora. Olhando de cima, como é que seria a vista desse objeto? Não é essa. Olhando de cima, não vou ver ele. Será que é essa? Vamos pular ela por enquanto. Será que é essa? Ou será que é a terceira? A quarta, quer dizer, né?
Aqui, pessoal, a gente vê que ele tem aqui um defeitinho, digamos assim, um detalhe, que não está sendo visto nessa vista e nem nessa. Porque aqui é um espaço vazio, então não existe nada aqui. Então essas duas vistas não podem ser superiores. No caso, então, a gente sobrou aqui com a terceira, que seria a letra C. Essa daqui é a minha vista superior. Olhando de cima, eu visualizo isso daqui. Vou ver essas duas partes mais próximas de mim e essa daqui mais distante, certo? Então essa é a vista superior. Essas outras duas aqui serão, né, as que nesse apostila aqui chama de vista lateral, que vai ser essa e essa. Não necessariamente nessa ordem, tá? Essa primeira aqui é essa vista de cá e a última é essa de cá, ok? Vamos ver um outro aqui agora. Tem outro do mesmo tipo. Aqui, essa é interessante. Qual que é a vista frontal que representa corretamente esse objeto? Tem várias vistas aqui. Qual que está representando corretamente esse objeto? Então vamos lá. Olhando no sentido dessa seta aqui, o que, que eu vou ver? Primeiramente, veremos esse desenho nossa, inteiro. É uma espécie de uma escadinha. Então a gente já sabe que ele tem uma espécie de uma escadinha. Essa primeira parte eu vou ver ela completa, porque eu vou ver todas as arestas dela. Então, se eu estou vendo ela completa, eu vou ver os degrauzinhos ali completos. Então, não tem jeito de ser essa, certo? Talvez tenha jeito de ser essa aqui. Não tem jeito de ser essa de cá. Ou tem? Eu acho que, olhando aqui, poderia, né? Ser essa. A gente já olha aqui no sentido dela. Nesse sentido, eu só vou poder pegar que são desse sentido, que seria essa ou essa. Só que, o que que acontece? Nessa daqui, tem a representação tracejada desse rebaixo aqui. Nessa daqui eu já não tenho. A gente tem essa daqui como a que poderia ser correta, mas ela está faltando uma coisinha ainda. A gente ainda está faltando uma coisinha. Que é aqui, ó, essa parte de trás. Que deveria, ela é da mesma altura. Não, gente, está correta mesmo. Porque ela é da mesma altura aqui, ó. O que que acontece? Eu tenho essa parte de trás, ela deveria estar tracejada. Porém, ela é da mesma altura dessa parte da frente. Então, a linha grossa ficou em superposição dela, sobrepôs ela. Por isso que eu não tenho aqui essa linha tracejada para representar a parte de trás. Então, o correto aqui seria essa vista, para ter a vista frontal dessa perspectiva aqui. Vendo? Aqui ele já chamou de frontal. No outro exercício ele já chamou essa daqui de lateral. Então, depende de onde está o observador. Depende de qual diedo que você está trabalhando. Depende da literatura que você está trabalhando. Tem uma outra aqui que é o contrário. A gente tem as vistas e precisa achar a perspectiva. Isso aqui é para desenhar.
Foto a gente viu, vou desenhar. Vou pegar outro exercício aqui só para a gente finalizar. E ele é o contrário, a gente vai pegar as vistas e descobrir qual que é a perspectiva. Só um momentinho. Tô abrindo. Só um momento, porque ele é um arquivo do Word, ele não está postando. Vou jogar a tela inteira. Tá. Marque a letra que corresponde cada perspectiva. Se não me engano, caiu uma dessas parecidíssima. Só que eu tenho as vistas, né? E aqui eu tenho as perspectivas. Como é que eu vou saber qual que é qual? Vamos lá. Né? Nessa primeira vista aqui, vamos chamar ela de vista frontal, só para a gente é, criar um consenso aqui para ficar mais fácil para você. Então, essa é a vista frontal. A vista frontal fala que eu tenho aqui um objeto, né? Com uma espécie de uma paredinha aqui, né, e uma aqui embaixo formando um T. Todas elas formam uma espécie de um T. Então, essa vista frontal, ela não me exclui nenhuma, tá bom? Ah, professor, e o que é esses dois quadradinhos aqui? Não sei, mas todas elas têm aqui, ó, essa questão de ter uma direção oblíqua ali, né? Uma face inclinada aqui na lateral. Então, ele está representando isso, tá? Devido a esse desenho, logicamente, a parte menor é na frente e ele se abre aqui na parte maior. E a gente pode ver na vista aqui embaixo que forma um trapézio olhando na vista superior. Todos eles formam esse trapézio olhando na vista superior e todos eles mostram esse T na vista frontal. Beleza. A vista lateral não vai ajudar muita gente também. Ou vai? Vamos lá, vai. Na minha vista lateral, eu vejo aqui que eu tenho uma parte inclinada. Ou seja, essa parte de cima aqui, ela é inclinada. Um lado dela é inclinado. Então, eu não posso falar que é a letra A. Aqui na letra A, né, eu excluí uma. A letra A não pode ser. A letra B também não pode ser, porque aqui eu tenho um trapézio reto, uma linha reta. E a B, as duas são inclinadas. Então não pode ser a B. Certo? Então a gente ficou aqui com a C e a D. Qual que vai me contar qual que é a vista superior? Na vista superior, eu vejo que eu tenho aqui uma diferencinha, tá vendo? Um quadradinho aqui e um retângulo maior. O que esse quadradinho representa? Eu peguei você.
que esse quadradinho representa? Ele vai representar essa linha aqui, ó, inclinada, essa descida, essa parte oblíqua que eu tenho. Então, olhando nessas duas, eu vou ter que ir casando as vistas, ó. Eu sei que eu tenho uma parte maior aqui em cima, né, um comprimento maior, e essa descida, ela pega pouco, né, pouco comprimento em relação ao restante. Então, esse retângulo maior representa essa parte de cima, enquanto esse quadradinho representa essa descida. Então, não pode ser a D, porque ela está ao contrário. Ela está com um quadradinho aqui, ó, pequeno, e a descida dela é maior, a rampinha dela é maior. Aqui, a parte superior é maior e a rampa é pequena. Então, aqui é a letra C. Nesse exercício aqui, seria para nós a letra C. Agora, o número 2, para a gente concluir, dá para a gente fazer também. Aqui eu tenho as mesmas vistas, né? E vou achar o objeto. Vamos pegar a nossa vista frontal. Frontal? Lateral, né? Na frontal. Frontal. Na frontal, ela me conta algumas coisinhas. Ó, eu tenho, né, uma sobreposição aqui de objetos que tem parte inclinada e parte reta. Ambos os objetos que estão sobrepostos aqui são, tem essa parte inclinada. Vamos lá. Se eu sei que os dois têm essa parte inclinada, a letra C já vai embora. Não pode. Por quê? Aqui atrás ela é reta. Então a C já morreu. Vamos ver aqui agora. O que ajuda a gente? Aqui tá faltando uma linha, hein, gente? Essa aqui. Uma linhazinha. Aqui tá faltando uma linha. Porque aqui, ó, todos eles têm um degrauzinho aqui, e ele não foi representado aqui. Então aqui, ó, eu teria que ter uma linha demonstrando o que essa parte. Então vamos agora para olhando nesse sentido. Eu tenho algo, né, que parece quase um. Então poderia ser essa primeira, poderia ser a segunda, e não. Por quê, gente? Aqui eu tenho a mesma situação do de cima. Eu tenho uma rampinha. Aqui demonstra que eu subo um pouco e depois eu tenho essa rampinha. Esse daqui não tem, esse subiu um pouquinho e foi a rampinha. Ele é a rampinha direta. Essa daqui não pode ser também. Eu sobrei com a letra A e com a letra D. Na parte de cá, eu tenho só rampinha. Eu não subo e depois tem uma rampa. Eu só tenho uma rampa. Então a minha D já morreu, porque eu não tenho isso aqui para representar. Vou ser direto a rampinha. Ficou aqui a minha letra A. Certo? A letra D, ela tem uma subidinha. Então, se fosse a letra D, eu teria outro risquinho aqui, ó, né? Mas não é a letra D. Né? Então, vai ficar a letra A nesse exercício. Ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Tá? Tá tudo certinho, pessoal. A gente termina por aqui. Certo? Qualquer dúvida, né? Quando estiver fazendo exercício, pode mandar para a tutora que ela me manda, pode mandar para mim também. Vocês têm que terminar as atividades, acredito que já terminaram, vocês vão ter a avaliação, né? Está chegando aí a avaliação, estudem, façam as atividades, releiam, né, o conteúdo, revejam as aulas aí,
e bom finalzinho de módulo para vocês. A gente conclui hoje a nossa disciplina, né? E até a próximo módulo, quem for continuar, né? Que tem gente aí que já está no último módulo. Tá terminando. Mas muito obrigado, pessoal. E a gente se encontra em outras disciplinas. Se a gente não se encontrar em outras disciplinas, a gente se encontra por aí, nas empresas aí, trabalhando todo mundo junto. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Um abraço, Nil. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa obrigado. noite, professor. Obrigado pela aula. Obrigado a vocês. Até mais.